Pessoal, vamos falar sobre a Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre a enorme ofensiva ucraniana em Lima. Lima já está praticamente circulada pelas tropas ucranianas. Vamos entender o que está acontecendo lá. Vamos falar também sobre os ataques, não tem outra forma de descrever, ao Nord Stream 1 e Nord Stream 2, afinal, o que está acontecendo ali, e mais um monte de assuntos relacionados aqui. Esse é o nosso vídeo do dia 28 de setembro de 2022, e essas notícias foram sugeridas por Gustavo Segala, Felipe Tomás e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias para a gente falar aqui. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente, né? Pois bem, olha só, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente, mas eu vou direto no ponto principal aqui. Teve várias coisas bacanas aqui, tá? Por exemplo, aqui, a gente falou ontem, né, Kupiansk, Vuslov já está liberada, continua avançando a cabeça de ponte aqui em Dvorishna, mas o ponto central da história, a grande novidade que tem, é o avanço enorme que está acontecendo aqui na região de Lima, né? Aqui no mapa, esse mapa, como eu falei, é um mapa que obedece às diretrizes do exército ucraniano, então eles só atualizam quando o exército ucraniano avisa que liberou as cidades, então ele não tem ainda as últimas notícias, né? Mas ele tem até a liberação aqui de Rikodubde e Katerinivka, mas, na verdade, os ucranianos já liberaram também Zelena Dolina e Kolodyazhi. Então essas duas cidades aqui também já estão nas mãos dos ucranianos. De qualquer forma, dá para ver o problema que o pessoal russo vai ter aqui em Lima, né? Tem bastante soldado russo aqui em Lima, cerca de 3.000 tropas russas é o estimado. E olha só, eles não podem mais sair aqui por cima, né? Aqui por cima as estradas já estão todas tomadas. Eles podem, por enquanto, sair por aqui, ó. Mas se eles pegarem essa estrada aqui subindo aqui, também eles já estão muito próximos das tropas ucranianas. E a grande novidade nesse mapa, não está representado nesse mapa, mas que a gente tem informação desde ontem, é que, na verdade, as tropas ucranianas aqui em Bilororivka atravessaram o rio e tomaram uma boa parte dessa região aqui, o que compromete a outra estrada, né? Daqui de Lima, eles têm que ir a Zarishne, não tem outra saída agora, porque aqui para cima está tudo tomado. Daqui de Zarishne, eles podem subir aqui, também não adianta nada, e podem vir para cá. O problema é que essa estrada de Zarishne para Kremina, que seria a outra alternativa que os russos teriam para recuar, já está comprometida pelas tropas ucranianas nessa região aqui, ó. Vamos dar uma olhada como é que está isso, porque é realmente bastante interessante, né? Primeiro, esse mapa aqui feito pelo Raibar, que é um blogger russo, né? O blogger russo, então ele está falando aqui, repara que ele ainda não coloca Kolodovsky ainda como no poder dos ucranianos, mas já está, a gente já tem essa informação. E aqui ele já coloca os ucranianos como tendo ultrapassado o rio Sivierdonetsk aqui nessa região de Bilororivka, e já estão atacando tanto Kremina quanto essa estrada que liga a cidade aqui até Kremina, que seria a rota natural de fuga dos russos por aqui, né? Esse mapa aqui vem com uma explicação dele, em que ele fala justamente que, lembra, esse cara é um russo, tá? Então ele está falando a favor dos russos, né? Então ele diz que não, que as forças armadas da Ucrânia tentaram atacar Lima pelo leste, ou seja, a partir de Dibrov. Dibrov é aqui, ó, ou seja, ele está mostrando que realmente os ucranianos já estão do lado de cá do rio Sivierdonetsk, já estão nessa região. Dibrov é essa cidadezinha aqui. Eles tentaram atacar de leste para cá, mas segundo eles estão dizendo aqui, perderam muitos pessoal, perderam 3 veículos de infantaria, 2 picapes e uma quantidade grande de pessoas, e daí voltaram à posição original, né? Tentaram novas tentativas de ataque diário e coisa e tal, mas também não conseguiram a partir de Ozerne e Shururovo. É daqui, ou seja, eles estão tentando atacar aqui a partir do oeste e a partir do leste aqui de Dibrovo. Ou seja, mostra bem o problema. Eles estão sendo atacados por aqui, e agora aqui por cima estão sendo circulados também, né? Já tem ataque de todos os lados aqui contra os russos, né?
Aí ele fala, norte de Liman também as forças já estão avançando e já estão próximas de Red Kodub, o pequeno vilarejo de Katerinivka já está ocupado. E aqui ele fala que para tentar manter uma estrada que o pessoal do Lima está sendo abastecido, eles atacaram Kolodeze, né? Kolodeze, como a gente falou, já está tomado pelos ucranianos, na verdade, essa cidade aqui. Mas os russos estão dizendo que aqui nesse negócio, eles estão dizendo que eles repeliram esse ataque, né? Então, eles está sendo usados para abastecer, ou seja, tem essa estradinha aqui, eles vêm aqui, atravessam em algum ponto aqui e daqui eles conseguem chegar a Lima. Repara como é realmente muito melhor do que essa outra alternativa aqui, porque essa outra alternativa já está sob fogo desse lado de cá. Ainda mais se eles já estão aqui em Dibrov, né, que é bem aqui bem próximo da estrada aqui, né? E também ele fala que ao norte de Kolodeze já atingiram a margem oeste do Zerebets River, né, do rio Zerebets, que é esse rio, justamente esses reservatórios aqui grandes, né? Isso aqui, na verdade, é um rio que tem alguns reservatórios por aqui. Dá para ver que dá para passar em vários lugares aqui, ó, tem várias estradas aqui atravessando esse rio, mas é aquilo que eu falei para vocês, tem que tomar cuidado quando você fala assim nessas estradas, porque podem ser estradas muito pequenas, na verdade, tudo indica que são estradas muito pequenas, né? E uma coisa é você pensar assim, um soldado fugindo a pé consegue atravessar aqui? É lógico que consegue, um soldado de bicicleta, num carro leve, consegue atravessar. Agora, você falar em fazer a retirada de 3.000 tropas com tanques, carros armados, esse tipo de coisa, não tem alternativa. Você vai ter que confiar em algumas dessas estradas principais aqui. Você não vai conseguir atravessar por pontezinha no meio do reservatório aqui, esse tipo de coisa não dá certo, né? Então, repara como o que ele está falando, os ucranianos já estão aqui no lado norte aqui do Zerebrets, que é esse rio aqui, e daí vão fechar essa área aqui toda, né? E a gente sabe, já estão mais aqui em Kolodeze, ou seja, já fecharam toda essa área aqui, né? Além disso, ele fala que o bridgehead, né, a cabeça de ponte que os ucranianos fizeram no rio Oskil, está avançando em direção a Borov. Borov, vocês sabem, é essa cidade aqui, ou seja, eles estão já descendo aqui o rio Oskil em direção a Borova. Já devem ter capturado mais coisas aqui. Agora que eles já têm esse domínio aqui em Kupiansk e Vuslov, isso aqui a gente já falou sobre isso ontem, né? Eles conseguem com muita facilidade avançar do lado de cá. E ele fala também que daqui, a partir de Pisk Radkivsk, que é essa outra cidadezinha aqui que já está tomada pelos ucranianos, eles já estão atacando em Pidliman, que é essa outra cidade mais ao norte. Ou seja, Borova, muito em breve, vai estar sendo atacada pelos dois lados, por sul e por norte. A história, às 10 horas do dia 28 de setembro, hoje 28 de setembro, é justamente que a cidade está totalmente tomada, está totalmente cercada no final das contas. Como a gente explicou, esse aqui é o mapa que ele mostrou, né? Mesmo você considerando que existem algumas poucas estradas atravessando esse lago aqui, as únicas estradas viáveis seriam através de Kolodeze, aqui por cima, ou então através de Kremina por aqui. E as duas já estão ameaçadas por tropas ucranianas. Já seria complicado eles fazerem a retirada neste momento, né? Muito provavelmente a gente vai ver pela primeira vez uma quantidade grande de soldados russos sendo circulada e tendo a opção de render ou... Bom, depois que eles estão circulados aqui, não tem muito o que fazer, deixa eles ali, né, fecha a cidade, bota as tropas circulando a cidade aqui e parte para os outros objetivos, porque isso daqui não significa mais nada, né? Então... aqui a gente tem uma thread mais recente, essa daqui, de um ucraniano, dizendo que Liman caiu. Caiu no sentido de que já está totalmente circulado. E por que ele diz isso? Porque ele já conta com a tomada de Kolodyazi. Os ucranianos tomando Kolodyazi e aqui, a partir aqui de Bilororivka, né, nessa região aqui de Dibrov, eles tomando aqui Tortsk, e Zarishne acabou, não tem mais por onde os russos serem abastecidos ou saírem dali, não tem mais o que fazer. A única opção seria justamente se render, né?
É lógico, eles sempre podem preparar uma contraofensiva e tentar retomar, por exemplo, essa estrada aqui entre Zarishny e Kremina. Mas vai ser uma operação mais complicada para os russos nesse caso, né? Tem outros mapas aqui mostrando a mesma situação, mas você vai ver basicamente a mesma coisa, mostrando Lima cercada por vários lados aqui. E segundo esse mapa aqui, ainda tem essa rota passando aqui pelo reservatório, mas é aquilo que eu falei, são rotas complicadas de você fazer uma evacuação muito grande. Aqui um mapa mostrando, isso aqui também é um mapa de um canal de propaganda russo, que também parece que está mostrando já totalmente o pessoal aqui em Lima já totalmente cercado, né? A gente vai ver nas próximas horas duas coisas acontecerem, talvez hoje ainda, no mais tardar amanhã, né? Ou o pessoal de Lima vai começar a fazer uma retirada estilo barata voa, sair a todo custo, porque eles têm muito pouco tempo para tentar atravessar essa região aqui contestada, que ainda tem umas estradinhas que dá para eles atravessarem. Ou então a gente vai ver esse pessoal sendo totalmente circulado pelos ucranianos, fechado esse gap aqui, e daí não vai ter mais o que fazer o pessoal que já está nessa cidade aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas, hoje ainda ou amanhã. Eu tenho dado notícias mais pontuais, assim, mais rápidas ao longo do dia, lá no meu Twitter, @ancapsu, e o ideal é assistir lá, porque lá eu posso dar as notícias rapidamente, né, o que tiver de movimentação aí. Mas a gente espera que essa situação, como eu falei, né, Lima vai ser resolvida essa semana. Em algum momento dessa semana aqui, a coisa tudo está indicando que vai ser das duas uma. Ou o pessoal de Lima vai fazer uma retirada muito rápida agora e conseguir tirar o pessoal de lá às pressas. Certamente vai acabar deixando muito equipamento, tal como aconteceu lá em Izium. Ou então vão ficar totalmente circulados. Uma das duas coisas vai acontecer aí nas próximas horas, né? Tem vários mapas aqui, todos eles concordando que a situação está bastante complicada para os russos aqui na cidade de Lima. Eles ainda têm a cidade de Lima, mas está cada vez pior a situação, né? E aqui essa revista Exércitos, né, em espanhol, ela está falando sobre um ponto interessante, que justamente o que surpreendeu todo mundo, né? Porque vocês lembram que essa travessia em Bilororivka, quando foi feita lá no início de maio, acabou matando um BTG inteiro russo, um BTG e meio russo, né? Um monte de carros de combate, um monte de pessoas foram mortos quando os russos tentaram atravessar fazer essa ponte aqui sobre o rio Sivier-Donetsk em Bilororivka, que é justamente aqui, né? Bilororivka agora está de novo nas mãos dos ucranianos, e a parte norte de Bilororivka está com os russos. Então naquela época, essa área toda que ainda estava com os ucranianos, Sivier-Donetsk, Lysychansk, isso aqui tudo estava na mão dos ucranianos, e a tentativa deles era fazer a travessia aqui, dos russos, né? E fechar com Popasna, que fica mais aqui embaixo. E daí fechar os ucranianos nessa região. Não conseguiram, por quê? Porque justamente quando fizeram a travessia aqui, os ucranianos foram eficientes, viram um local onde estava sendo feita a travessia, bombardearam, fizeram um ataque, e os russos acabaram perdendo muita gente. Tentaram várias vezes, tentaram um total de 9 vezes fazer essa cabeça de ponte aqui, atravessar o rio, e não conseguiram. E tudo indica que os ucranianos, quando quiseram fazer, foram lá e fizeram, né? Isso é a grande vantagem do terreno, que eu falo para vocês. Os ucranianos, eles conhecem muito mais a região do que os russos, né? Os russos, não é que eles não tenham capacidade de fazer esse tipo de operação, eles certamente têm essa capacidade. A questão toda eles não conhecem tão bem o terreno quanto os ucranianos. Os ucranianos rapidamente perceberam quando os russos começaram a tentar fazer a travessia, e daí atacaram imediatamente no momento mais frágil, antes dos russos conseguirem chegar do outro lado e estabelecer uma defesa do outro lado. Esse é o ponto mais frágil dessas travessias. Os ucranianos, por outro lado, como eles têm uma visão melhor, eles conhecem melhor o terreno, veja, eu não estou dizendo que foi exatamente no mesmo lugar que eles fizeram a travessia, tá? É a mesma travessia, de Bilororivka para o norte de Bilororivka, sobre o Sivier-Donetsk, mas está claro agora que, de fato, os ucranianos conseguiram fazer essa travessia e já tem uma boa quantidade de tropas nessa região aqui ao norte de Bilororivka, na região de Dibrov, né?
que é o de Brov, é aqui e próximo a Kremina. Eles já estão preparando o ataque a Kremina, lembrando que esse daqui deve ser a próxima linha de defesa russa, né? Aqui já, para os ucranianos estão andando tão rápido aqui, essa linha de defesa aqui já foi pro saco, já era, não serve mais para nada, né? Já está totalmente perfurada. Então, essa linha de defesa que eles fizeram aqui entre Borov e Lima já está perfurada. Provavelmente os russos vão ou vão recuar ou vão ficar presos aqui, e a próxima linha de defesa deve ser aqui de Rubizhne, Kremina e Svatov, que está aqui em cima, né? Aqui Svatov vai ser certamente o próximo grande objetivo dos ucranianos, né? Bom, a gente não tem imagens de muitos ataques ucranianos a depósitos de munição, esse tipo de coisa, de ontem para hoje, né? Como eu falei para vocês, isso é uma coisa que varia, porque depende às vezes da pessoa, de ter alguém para tirar foto ou fazer o filme. Mas tem esse caso aqui em Donetsk, em Horlivka. Horlivka fica mais aqui embaixo um pouco. Horlivka, essa região aqui. Então houve aqui algum prédio atingido por mísseis ucranianos aqui na cidade de Horlivka, né? Então, ou seja, embora a gente não tenha imagens, não tenha informações, a gente sabe que está tendo sim esse tipo de ataque, né? O Arestovich fez uma live ontem, é sempre interessante o reporte dele, porque, como eu disse, ele é um cara meio intermediário. Ele não é o exército ucraniano oficialmente falando, mas como ele é um consultor do Zelensky para essa questão militar, ele tem muito mais informação do que geralmente o pessoal tem. E essas lives dele são em ucraniano, mas são muito, muito úteis, né? Então o Dmitry tá traduzindo aqui pra gente. Ele está falando justamente a questão dos russos estarem envelopados ali em Lima, né? Já está praticamente fechado os russos ali em Lima, o que a gente já falou. Ele falou que já houve... os russos já fizeram a linha defensiva em Svatov. Então, segundo ele, essa linha já está feita. A questão toda é a força que tem essa linha defensiva, né? Porque quanto mais tempo você tiver para preparar, melhor. O objetivo dos russos, com aquela primeira linha defensiva ali em Lima, era justamente segurar os ucranianos para eles poderem fazer a segunda linha defensiva com mais força aqui nessa outra linha aqui entre Troitsky, Svatov e Rubizhne, né? Então, segundo ele, já fizeram essa linha defensiva aqui, mas resta saber a força dessa linha defensiva. Segundo ele, já existem soldados russos mobilizados recentemente dessa mobilização parcial do Putin. Alguns já foram mortos e alguns já foram capturados, né? Ou seja, segundo ele, 3 dias depois da mobilização ter sido decretada na Rússia, já estima que já existam entre 10 e 20 mil tropas mobilizadas nas interfaces ali da Ucrânia, nas bordas da Ucrânia, e unidades defendendo Kupiansk, Svatov e Lima. Eu entendo que defendendo em Kupiansk é próximo, né? Porque Kupiansk já foi tomada pelos ucranianos, Svatov e Lima já foram reforçadas com soldados mobilizados. Imagina a situação de você acabar de ser mobilizado à força e ser enviado para Lima, prestes a ser circulado pelos ucranianos, né? Realmente. Ou seja, ele está dizendo aqui que Lima já foi reforçada com tropas de forma similar aos batalhões de marcha na Segunda Grande Guerra, né? O que eram esses batalhões de marcha? Justamente quando a situação da Alemanha já estava bastante drástica, eles não tinham mais reforços para colocar na linha de frente, eles faziam esses batalhões de marcha, que eram grandes batalhões com pessoas, mas não tinham armas, não tinham tanques, não tinham equipamento, não tinham praticamente nada, e eram jogados na linha de frente para tentar conter o avanço, tanto do lado da União Soviética, quanto do lado do Ocidente, lá pela França, né? Então, assim, é uma coisa meio desesperada, não faz nenhum grande efeito, porque esses soldados, infelizmente, eles conseguem atrapalhar alguma coisa, vai ter algum efeito vai ter, mas é muito pouca coisa e você está sacrificando uma quantidade grande de gente, né? Ele fala também sobre um telefonema interceptado em Kherson, em que fala que o regimento russo não identificado foi reduzido de 2.000 soldados para 50. E parece que eles tentaram reforçar Kherson também. Vamos falar sobre isso mais aqui na frente, né? Mas antes disso aqui, eu falei ontem nisso, né? Que os russos estão conseguindo avançar alguma coisa em Bakhmut, né?
O exército ucraniano voltou, expulsou novamente o avanço que eles tinham feito, mas que eles estão usando muita artilharia na região, eles têm supremacia de artilharia ali, então é possível que eles consigam avançar sobre Bakhmut nos próximos dias, né? E em Kherson, como ele falou, o exército ucraniano tem supremacia nessa região. A estratégia ucraniana na região, como a gente sabe, é desgastar essas tropas russas, né? Então estão atirando com HIMARS, com os aviões ucranianos e artilharia, de forma que isso está constantemente enfraquecendo os russos na região ali de Kherson, né? Kherson, entenda, Kherson é essa parte na margem direita do Dnipro, ou a margem norte-oeste do Dnipro, né? Então eles estão usando aviação, estão usando artilharia para desgastar as tropas russas ali. E aí ele diz que não houve reforço para Kherson. Não tem como o reforço, esses batalhões novos reforçarem Kherson, justamente porque ele explica que a grande dificuldade que está acontecendo, eles perceberam que reforçar, botar mais gente em Kherson, os russos perceberam que isso piorava a situação. Por quê? Porque causa problemas logísticos, né? Atualmente os russos precisariam de 4.000 toneladas diárias de suprimentos para manter as tropas russas do lado, nessa margem norte-oeste do Dnipro, ou margem direita do Dnipro. E eles só estão conseguindo passar 1.200 a 1.300 toneladas, porque justamente não tem pontes, não tem mecanismos confiáveis, eles podem usar uma barca, podem usar uma ponte temporária, coisa e tal, mas não conseguem transportar uma grande quantidade de coisas. Daí é essa deficiência que já está há bastante tempo, né? Os russos já estão tendo essas dificuldades de logística por 2, 3 semanas agora. Sempre que eles conseguem consertar alguma coisa, fazer uma barcaça, fazer uma ponte temporária, os ucranianos vão lá e destroem, então eles continuam não conseguindo abastecer a Rússia, né? E os novos batalhões na Rússia estão sendo formados 62 batalhões, com esses novos recrutas e coisa e tal, mas eles não são autossuficientes, ou seja, eles apenas seriam usados como parte de um outro batalhão que já está aqui, como a gente falou, justamente porque eles não têm experiência, não têm comandos suficientes, não têm nem equipamento suficiente, né? E daí ele fala que todas as regiões na Rússia estão criando batalhões, menos Moscou. Moscou mesmo não tá, eles não são bobos, eles não vão querer chamar o pessoal de Moscou mesmo para evitar uma revolta muito grande lá, né? Ele continua falando aqui sobre a mobilização, sobre a explosão do Nord Stream, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante, então vamos seguir aqui em frente. O Instituto para Estudo da Guerra fala justamente sobre a questão dos referendos, que saiu o resultado ontem, não quer dizer nada, o resultado foi entre 87% e 99% de aprovação para fazer parte da Rússia. A gente sabe que esses números não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma embasamento, né? Isso é tudo uma enganação danada. Seria esse resultado de qualquer forma, não importa em quem que o pessoal votou, eles iam chutar os números lá. E o Putin, como a gente já falou ontem, ele deve anunciar a anexação formal dos territórios ucranianos no dia 30 de setembro, ou seja, daqui a 2 dias. E aqui ele fala uma coisa diferente do Arestovich. Tá? O Arestovich falou que os russos não estão mandando esses inscritos novos para Kherson porque perceberam que isso gera problema de logística. Mas segundo eles, ele está falando que algumas unidades foram sim enviadas para Kherson e Kharkiv. Bom, pode ser que ele esteja se referindo basicamente a Kharkiv. Kharkiv, a gente sabe que tem vários recrutas novos lá. É Kherson que aparentemente não, né? Enfim, segundo ele diz aqui, alguns recrutas estão sendo colocados. É aquele negócio, eu falei para vocês, esses recrutas novos vão fazer muito pouca diferença, vão fazer alguma diferença, vai ficar um pouco mais difícil para os ucranianos, mas não vai ser uma diferença significativa, né? E sobre esse recrutamento lá na Rússia, né, muito engraçado aqui o comandante do regimento recém-formado lá, diz que ele foi tirado das férias para servir, e admite que ele tem problemas de saúde e que ele não sabe o que é para fazer, não sabe qual é a missão deles e não sabe onde é que estão os equipamentos, e, ou seja... Ротация? Была ли ротация? Я сейчас ничего не могу сказать вам по этому вопросу. Я так же, как и вы, вот 3 дня назад сюда приехал.
выверну с отпуском, и меня назначили полком, который я даже не формировал, ни по мобилизационной подготовке, ни по чему. Я его вообще в глаза не видел. Ou seja, o que ele está falando é que os comandantes também que estão sendo colocados nesses batalhões para esse pessoal novo, é todo mundo novo também, todo mundo despreparado, nenhum treinamento, nada. Isso vai dar muito certo, cara, vai dar muito certo isso. Aqui é a questão do pessoal fugindo, né, do alistamento lá na Rússia. Esse aqui é a fronteira com a Geórgia, a situação só piora. Eu não vou mostrar todas as fronteiras aqui, mas todas elas estão com problema, com a Finlândia, com a Mongólia, né, é o que a gente está falando, a questão toda tá piorando, ao invés de melhorar, né, imaginava-se que quando decretasse a mobilização, iria ter muito russo fugindo do país, mas que isso acabaria diminuindo com o tempo, né, aparentemente não, ao contrário, está aumentando com o tempo. Aqui, ó, essa aqui é uma imagem de satélite mostrando a fila de carros na fronteira com a Mongólia, se não me engano. É, justamente isso. É contra a Mongólia nesse caso aqui, mas enfim, uma fila enorme, tudo parado justamente no pessoal querendo... não, desculpa, aqui é a Geórgia. Fronteira com a Geórgia. Enorme quantidade de gente tentando sair do país, né? E agora, uma notícia boa foi a seguinte, lembra que a gente mencionou que em Daguestão, o Daguestão é uma república soviética que fica aqui não muito longe da Ucrânia, é nessa região aqui do Mar Cáspio, né? Que faz fronteira aqui com a República Chechena, com os chechenos, com o Mar Cáspio e coisa e tal. Então, Daguestão, essa região aqui, estava com muitos protestos e coisa e tal. A Rússia decidiu encerrar o recrutamento na região. Não vai chamar mais ninguém da região, ou seja, protestar dá certo, tá vendo? E aquilo que eu falei para vocês, você começa a ter agora brigas dentro da Rússia entre as diversas repúblicas que se sentem prejudicadas nesse esquema, né? O Daguestão conseguiu resolver o problema dele. Parou de chamar gente lá do Daguestão para essa mobilização, né? Outra notícia interessante, a primeira-ministra da Itália, recém-eleita, a Giorgia Meloni, que é de direita, é de um partido de direita, mas ela se elegeu falando que iria apoiar a Ucrânia e ela reafirmou que que a Ucrânia pode contar com o suporte da Itália na causa da liberdade do povo ucraniano. Ou seja, repara a coisa importante nessa história, né? É o que eu falo. O pessoal da direita aqui no Brasil e da direita americana, tem muita gente abraçando a Rússia aí, achando que isso aqui é time de futebol, que não, se o pessoal da esquerda está a favor da Ucrânia, então tem que ir para o outro lado, tem que ficar a favor da Rússia e coisa e tal. Isso não é time de futebol, isso não é uma partida. Cada item você deve avaliar de forma isolada. O fato do pessoal da esquerda europeia estar a favor da Ucrânia não quer dizer que você tenha que ficar do outro lado. Ao contrário, nesse caso, a Ucrânia está correta, 100% correta, a Rússia está 100% errada, e quem ficar do lado da Rússia está amarrando um tijolo no pé na hora de nadar, vai acabar se afogando junto com o Putin. É um alerta que eu faço para o pessoal da direita aqui no Brasil, e o pessoal da direita americano também, que muita gente está indo por esse caminho. É um caminho ruim, não contem com isso, não vai ser uma coisa boa. Só para você ter uma ideia, o grande ídolo da direita italiana era o Matteo Salvini, que era a grande face da direita italiana, e nessa eleição ele ficou lá para trás justamente porque ele estava meio que fazendo discursos meio de neutralidade, ou de achar que as sanções estão erradas e coisa e tal. Acabou que a Giorgia Meloni, que ao contrário, ficou a favor da Ucrânia, acabou ganhando a eleição lá na Itália e jogou essa direita pró-Rússia para o lixo. O pessoal da direita aqui no Brasil que está tendo essa visão, tomem cuidado com isso. É que aqui, na eleição nossa de agora, isso não vai fazer diferença, porque, infelizmente, está todo mundo apoiando a Rússia, então não tem muito como tirar algum candidato menos pior nesse sentido aqui no Brasil, mas no longo prazo isso será um problema, vocês podem ter certeza disso. Bom, saíram os resultados dos referendos lá nas regiões ocupadas pela Rússia, ninguém se importa com isso, a verdade é essa. Todo mundo sabia que seria isso, então deu aqui valores entre, olha só, 97% um, 97,77% o outro, e não sei o que lá. E o mais impressionante que eles acharam nisso daqui é que a pouca quantidade de votos em branco e nulos. Principalmente quando você olha essas fotos aqui do pessoal fazendo apuração,
E repara que nessa mesa aqui que o pessoal começou a fazer a apuração aqui, ó, tirando este aqui que estava um voto preenchido, todos os outros estavam em branco. A impressão que dá é a seguinte, os russos forçaram as pessoas a votar, mas a pessoa, né, não vai botar nada ali, vai votar não é arriscado, você está votando num lugar que tem um cara armado na porta, então como é que a pessoa vai votar de forma isenta ali? Então a pessoa vota em branco. Aqui, ó, cheio de coisa em branco aqui para contar. E, no entanto, deu 97% de adesão à Rússia. Olha que coisa, né? O número de votos em branco foi 1%, 2%. Bom, ninguém esperava coisa diferente disso, né? Agora, uma coisa que a gente já falou ontem, eu já tinha falado sobre essa questão dos gasodutos do Nord Stream 1 e Nord Stream 2, e que isso teria sido um ataque, certamente foi um ataque, e certamente foi feito pela Rússia, né? Mas a coisa ganhou uma proporção maior porque foram liberados alguns vídeos aqui, tá vendo? Realmente é impressionante vendo o gás vazar aqui, ó. Esse daqui, provavelmente, esse que tem 2 pontos de vazamento é o Nord Stream 1. E esse que tem 1 ponto de vazamento só é o Nord Stream 2. O Nord Stream 1 foi atingido em 2 pontos diferentes e está vazando ali. O Nord Stream 2 foi atingido em mais 1 ponto. E está com esse grande vazamento aqui. Eu acho que tem uma imagem, um gráfico, que realmente é uma coisa impressionante. E é arriscado, lógico, isso aqui é gás vazando, né? Tudo bem que como ele vai diluindo na água e abre numa área grande, a chance de ter uma grande explosão, uma grande contaminação é pequena, mas é algo arriscado, não tenha dúvida. Ainda tem muito gás saindo aqui, né? Aqui, ó, aqui está a posição dos ataques lá no Mar Báltico. E o Rai Sutton, que é um especialista em mergulho, ele fala sobre como é que pode ter acontecido isso. Eu acho que a gente pode descartar acidente, né? Porque não teve terremoto, não teve nada. 2 gasodutos ao mesmo tempo, em locais diferentes, terem problemas, certamente não foi algo acidental. Então a questão é, quem é que fez? Quem é que poderia ter feito? E aí ele levanta aqui que sim, a Rússia tem capacidade. Esses locais onde aconteceu o ataque estão a 70 metros de profundidade. 70 metros de profundidade, mergulhador profissional já vai. Mergulhador civil, pessoal que brinca de mergulho e coisa e tal, vai até 40 metros, mas se forçar a barra vai um pouquinho mais, né? 70 metros já é um mergulho técnico, né? Você já tem que ter mistura especial, já tem que ter um monte de preparação, mas um mergulhador é capaz de fazer isso. Pode descer um mergulhador lá, botar um combustível ali, uma explosão ali, um explosivo ali naquela região e fazer isso. E isso pode ter sido feito já há muito tempo. A Rússia pode ter preparado isso já há muito tempo e só acionou esse explosivo agora, né? Outra alternativa que ele fala seriam mini submarinos não tripulados, aqueles ROV, né, que o pessoal usa aqui nas plataformas da Petrobras, usam muito para consertar coisa no fundo do mar. Isso poderia ser feito também. Diz ele que acha pouco provável submarinos militares ou coisa assim, porque isso seria detectado pelas forças na região. Se os russos botassem um submarino grande ali e disparassem um torpedo ou coisa do gênero, isso seria detectado. Então, na visão dele, o que aconteceu? Ou foi um ROV militar fazendo isso lá no fundo do mar, ou foi um mergulhador que fez isso, e isso pode ter sido feito em qualquer momento do passado, não precisa ter sido feito essa semana, e foi só acionada essa carga explosiva para criar esse problema lá no gasoduto, né? Então, o que acontece agora? Esse gasoduto, eles não tem como resolver a questão do gás que está no gasoduto. A única alternativa que eles têm é fechar as válvulas em cada ponto do gasoduto e esperar o gás sair todo, o gás que está no gasoduto sair todo. Isso pode levar alguns dias, porque é muito gás, esses gasodutos são longos, né? A quantidade de gás que tem ali é significativa. Então é provavelmente isso que vai acontecer. E se for uma coisa de explosão mesmo, esses gasodutos, esses dutos estão totalmente inutilizados agora, não servem mais para nada, porque quando a pressão do gás cair abaixo de um determinado nível, a água do mar vai entrar no gasoduto. E não tem como tirar a água do mar ali. Então não tem o que fazer, esses gasodutos são história, nunca mais serão usados. A alternativa seria tirar eles todos fora do mar e botar de novo, o que é mais barato você fazer um gasoduto novo na região, né? E aí, o que está acontecendo? Os russos estão acusando o Biden.
Olha só que coisa, que o Biden falou, se a Rússia invadir, não vai haver mais um Nord Stream 2, nós vamos levar um fim para isso. E o repórter perguntou, como você vai fazer isso exatamente? O projeto está no controle dos alemães. Aí o Biden falou, não, eu prometo você, nós seremos capazes de fazer isso. Então, a propagandista russo está tentando vender a ideia que foi os Estados Unidos que fez isso. Repara como é que sempre tem um propagandista russo botando esse discurso do Biden, tentando jogar a Europa contra os Estados Unidos. Mas o pessoal não vai cair nessa. Eles sabem que o Biden estava falando aqui é que não, eu prometo que a gente vai ser capaz de fazer isso. Ele estava falando, evidentemente, em termos de pressionar o governo alemão. Simples e puramente isso. Explodir gasoduto não precisa chegar a esse ponto. Agora, por que a Rússia explodiria o gasoduto? Isso é uma coisa muito simples. A Rússia explodiu o gasoduto, como a gente explicou, porque ela tem contratos que obrigam ela a fornecer gás para a Europa. Com a explosão, acabou. Ela não tem mais como fornecer gás para a Europa, então é motivo de força maior. Ela vai tentar colocar isso daí para encerrar o contrato. E também ela já falou que vai fechar o gás que passa pela Ucrânia, então não tem... Aliás, isso é uma outra coisa. Tinha gente falando que foram os ucranianos que fizeram isso, que foram lá explodir o Nord Stream. Cara, muita imaginação desse pessoal, né? É lógico, isso tudo é propaganda russa querendo jogar os europeus contra os americanos. Não tem lógica nenhuma os Estados Unidos fazer isso. Foi a Rússia. Evidentemente que foi a Rússia que fez isso. E como isso indica uma certa escalada, os Estados Unidos pediu a todos os cidadãos americanos para não viajarem para a Rússia e aqueles que estiverem saírem da Rússia imediatamente enquanto ainda existem voos comerciais, opções comerciais para sair de lá. Ou seja, o que o pessoal está prevendo é que estamos caminhando no sentido de que a Rússia vai ser envolvida mais diretamente nessa guerra. De que forma, a gente não sabe, mas que vai ser envolvida, vai. Essa escalada de tensões vai acabar chegando lá. O Facebook derrubou uma enorme rede de desinformação sobre a guerra na Ucrânia. Eu, sinceramente, acho que isso aqui não faz nem diferença, sabia? A gente tinha muito medo da desinformação russa antes dessa guerra. Depois do que aconteceu, ficou muito claro para mim que esse pessoal também, no ponto de vista de desinformação, não tem tanta capacidade assim. Não vou dizer que não consigam enganar algumas pessoas, evidentemente conseguem, mas a verdade é que, face a algo que não tem como ser escondido, o fato de que a Rússia invadiu a Ucrânia, no final das contas, essa capacidade russa de desinformação realmente chega a ser decepcionante. Esperava mais dos russos nisso daí. Não deu nem para esquentar essa coisa, né? Realmente... E essas redes de desinformação não querem dizer nada no final das contas. Os Zelensky e os ucranianos foram nomeados para o prêmio Sakharov 2022, que é um prêmio de direitos humanos. Infelizmente, nomearam também a Sônia Guajajara. Para quem não conhece, a Sônia Guajajara é uma índia profissional aqui do Brasil. Ela vive de se fingir de índia, ela tem até ascendência indígena, mas há muito tempo não vive entre os índios, não representa a voz dos índios aqui no Brasil. Então, aquele negócio, virou índio profissional. Igual o Raoni, o cacique Raoni, que já mora na Europa já há anos e anos fazendo propaganda indígena no Brasil. A Guajajara é o novo Raoni, né? Sempre com apoio da esquerda e coisa e tal. Não tomem o que essa mulher fala por verdade aqui no Brasil. Mas foi nomeada aqui também. Vamos torcer para que Zelensky e os ucranianos ganhem esse prêmio. É muito mais merecido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.